conexão entre CNN Money e CNN Brasil, quem traz os destaques do mercado é Fernando Nakagawa. Naka, conta pra gente, a FGC deliberou hoje que os bancos antecipem os pagamentos ao fundo, um aporte extra de 32 bilhões e meio de reais. Conta pra gente qual que é o impacto dessa antecipação. No fim, quem paga a conta da fraude financeira que levou ao rombo do FGC, né? Boa noite, Ju. Quem faz o Pix são os bancos, mas quem paga a conta somos nós. Porque a partir desta decisão do Fundo Garantidor de Crédito, os bancos vão, no dia 25 de março, no fim deste mês, antecipar o pagamento, a contribuição de 60 meses. Esse foi o acordo feito com as instituições financeiras. A cada mês, conforme a quantidade de depósitos que os bancos têm, eles precisam enviar uma partezinha, um pequeno percentual ao FGC, como sendo pagar o seguro que é este fundo. E diante do rombo gerado pelo Banco Master, o fundo ficou sem dinheiro, gastou mais de quase 40 bilhões de reais numa batelada só e por isso os bancos precisam fazer este aporte extra, antecipar o pagamento. Serão 60 meses antecipados que formam esses 32 bilhões e meio de reais e que vão ser depositados no fim do mês. Por que a conta paga por nós? Porque este dinheiro que o banco vai transferir ao fundo, com esse dinheiro ele poderia estar fazendo mais dinheiro, ganhar em cima dele, ter juros em cima dele, mas ele não vai fazer. E o custo de oportunidade perdido acaba sendo cobrado de outros. De quem? Dos clientes. Portanto, isso vai acabar virando, no fim da história, um pouquinho a mais de juro, um pouquinho a mais de spread, um pouquinho a mais de tarifa. Somos nós, no fim, que pagamos. O FGC precisa desse dinheiro porque, ao todo, ele já pagou 38 bilhões e 400 milhões de reais aos investidores do Banco Master e também do Will Bank. De todo aquele grupo. Ainda faltam quase 7 bilhões de reais a serem pagos, mas boa parte do dinheiro já foi pago. É só mais uma consequência desse tsunami que a gente está vendo gerado por Daniel Vorcaro, pela sua turma e pelo Banco Master, agora com um valor bilionário, 32 bilhões e meio de reais, que no dia 25 de março vai sair do caixa dos bancos e vai para o Fundo Garantidor de Crédito. Alguém tem que pagar a conta, né? Naka está falando de tsunami, confusão dessa semana. A gente olha para o escândalo do Master e para a guerra no Oriente Médio. A gente vem contando aqui, Naka, como é que esse conflito está causando uma onda de temor entre os investidores e o preço do petróleo. Como é que ficou? Hoje subiu porque a preocupação do investidor voltou a crescer. A gente ontem mencionou que havia uma sensação de que a tensão poderia começar a diminuir, porque o Irã já tem menos mísseis agora para usar, mas nananina não. Hoje o dia foi tenso no noticiário geopolítico. A gente teve o caso de um ataque do Irã a uma refinaria no Bahrein e também um aeroporto sendo atacado. Isso tudo fez o petróleo terminar em forte alta, subiu mesmo. O petróleo terminou o dia, o WTI, que é a referência nos Estados Unidos, subiu quase 9%, minha gente, 8,51% de alta, e o Brent subiu quase 5%, fechou o dia em 85 dólares. E aí nesse dia, que teve tanta notícia, mas tanta notícia, porque vamos lembrar, a guerra começou essa semana, tivemos o resultado do PIB, depois tivemos Vorcaro, a prisão de Vorcaro, toda essa história está se desenrolando, agora temos essas novidades relacionadas à CPI, à CPMI, tem uma série de notícias e o mercado financeiro está muito assim, sobe e desce, reagindo com muita volatilidade. O investidor não sabe para onde ele olhar. É o famoso super busy. Então, na próxima tela, a gente tem o fechamento do mercado aqui no Brasil. A Bolsa caiu nesse dia de volatilidade, quase 2,5%. Todos os grandes bancos caíram 3%. Todos. Bradesco, Banco do Brasil, Itaú, Santander e BTG. Dólar subiu 1,23%. Terminou o dia pertinho de R$ 5,30, 5,28, quase 5,29. Subiu de 5,12, né, que a gente tinha falado sobre o recorde histórico, para 5,30, né, esses dias todos. É muita coisa de mudança. É o medo da guerra. Não vou dizer que é a volta de Thaís Herédia, mas é o medo da guerra. Tá voltando, tá chegando. Vamos falar sobre o outro ponto. A Justiça dos Estados Unidos ordenou hoje, Naka, que o governo Trump
reembolse os países que foram afetados pelo tarifaço. Olha só o tamanho dessa conta. Como é que vai ser esse reembolso? O que acontece daqui para frente? Então, a decisão da Justiça é um pouco controversa. O juiz lá nos Estados Unidos, que tomou essa decisão, diz que a alfândega deve parar de cobrar o imposto dos países que foram afetados pelo tarifaço, já que o tarifaço foi julgado pela Suprema Corte como sendo ilegal. E aí, a mecânica que ele sugere é: não vai sair o dinheiro, os dólares não vão sair do caixa do Tesouro e vão voltar para quem pagou esse imposto. Não. A partir de agora, tudo que entrar novo nos Estados Unidos não pagaria o imposto até que se alcance esse valor. Só que são muitos bilhões de dólares, muitos bilhões. E há uma verdadeira confusão se instalando hoje no sistema judiciário americano, porque algumas empresas começaram a cobrar o governo por esse dinheiro pago e que hoje se mostrou ilegal. Vamos lembrar, ao contrário do que diz o presidente Donald Trump, imposto de importação, este do tarifaço, quem paga não é o país que manda, é o americano que compra aquele produto. Então, se o Brasil vende uma saca de café para os Estados Unidos, o imposto não é pago pelo cafeicultor de Minas Gerais ou de Espírito Santo. Não, ele não paga. Quem paga é o importador americano e esse preço vai fazer o preço da xicrinha de café subir. É assim com tudo que eles importam. A dúvida é: quem vai ser beneficiado por esse imposto? Será que é quem realmente pagou o tarifaço? Está instalada a confusão, parece até Brasil. Sabe aquela história que a confusão brasileira está sendo exportada? Pois é Estados Unidos, sabor Brasil essa confusão. Sabor Brasil. Vamos conversar de novo amanhã? A gente faz um resumão dessa semana de muita coisa acontecendo no mundo inteiro. Fernando Nakagawa aqui com a gente no fechamento de mercado. Combinado.